neste texto sagrado, quando o Senhor Deus fala com Abrão, muda o seu nome de Abrão para Abraão, mas nós queremos pensar com os irmãos nesta noite sobre a parte B do versículo 1, a parte final do versículo, quando o Senhor disse: anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Nós precisamos andar com prudência na presença de Deus. Nós, quando lembramos da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele recomenda à igreja que estava em Éfeso a forma que os irmãos deveriam andar. Ele disse: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui a recomendação do Senhor Deus para Abraão é que ele andasse em sua presença e fosse perfeito. Verso 2 do capítulo 17, o Senhor Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: olha, eu porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Deus da sua parte é fiel, e o homem, estando servindo a Deus com fidelidade, com certeza, as promessas de Deus, elas se cumprirão na nossa vida. Quando o profeta saiu ao encontro do rei Asa, ele disse: olha, rei, o Senhor é convosco enquanto estiverdes com ele. Se o buscardes, serás achado de ti, porém se o deixardes, também vos deixará. Então as bênçãos de Deus, muitas vezes ela é condicional na nossa vida. Às vezes Deus faz uma promessa para os seus servos, faz uma promessa a nós, mas existe uma condição para sermos abençoados. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, como diz o Senhor Deus lá em Deuteronômio capítulo 29, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, serás abençoado. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos à palavra, à voz do Senhor. Temos promessas de bênçãos, temos promessas de vitórias, temos promessas da parte de Deus, mas o Senhor, Ele requer de nós que nós tenhamos uma vida na sua presença, a nossa forma de conduta, que ela venha a ser agradável aos olhos de Deus. Então, amados irmãos, quando Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito, perfeito é aquele que não tem defeito. Falha nós temos, não é verdade? Mas nós precisamos corrigir as nossas falhas e estar procurando servir a Deus com um coração puro, perfeito, temente a Deus, sendo obediente à sua poderosa palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 61, está escrito: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor. Glória a Deus. Para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos que hoje, como hoje fazeis. Uma recomendação aqui no primeiro livro dos Reis, o Senhor Deus requerendo um coração perfeito. Então, meus amados, por isso que sábio Salomão, escrevendo em Provérbios, capítulo 4, verso 23, ele diz que sobre tudo que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso
coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deuteronômio 18, verso 13, diz assim: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Imagine a perfeição de Deus, e aqui está escrito: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Nós precisamos melhorar muito a nossa forma de vida, a nossa forma de conduta, para que nós possamos cumprir em nós a vontade de Deus. Paulo, escrevendo na sua carta, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós estamos vivendo numa geração que procura imitar mais o mundo do que a Deus. Procuram estar buscando exemplo nas pessoas do mundo do que buscando exemplo na palavra de Deus. É bem verdade que existem homens e mulheres que são exemplo para nós. Quando nós olhamos na Bíblia, a palavra de Deus, nós encontramos homens, mulheres que serviram a Deus, que nós olhamos para a sua forma de vida, de conduta, a maneira que eles serviam e adoraram a Deus, nós podemos olhar e tomar como nosso exemplo. Mas infelizmente as pessoas estão se exemplando, buscando exemplo de pessoas que às vezes nem compromisso com Deus têm. Mas a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que caminha em rumo à eternidade com o Senhor, precisa estar olhando para Ele. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Se nós olharmos para Ele, nós vamos estar em um estado de perfeição, fazendo a vontade do Senhor, agradando a Deus e recebendo as bênçãos do Senhor. São Mateus 5, verso 48, uma recomendação na palavra de Deus, diz: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Jesus proferindo essas palavras, dizendo que nós precisamos ser perfeitos, assim como é perfeito o nosso Pai Celestial. E a palavra de Deus nos orienta, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o verso 16, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir e para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como buscar, meus amados irmãos, uma vida de perfeição? Como buscar um coração perfeito nos dias maus que nós estamos vivendo? Lendo a palavra de Deus, aplicando os ensinamentos da palavra de Deus na nossa vida. Aí nós vamos melhorando a cada dia, buscando a perfeição, deixando de lado aquilo que não agrada a Deus, nos enchendo da presença do Espírito Santo, e Ele vai moldando a nossa vida, e aquilo que não serve ao Senhor nós vamos deixando de lado, e Ele vai nos enchendo do poder do seu Espírito Santo e nos condicionando a viver uma vida perfeitamente na presença do Senhor, de forma que Deus olha do céu e diz: eu me agrado do meu servo, eu me agrado da minha serva, que tem procurado esvaziar-se do mundo e se encher da minha presença. Glória ao nome de Jesus. Veja bem, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. É a palavra que nos ensina a forma que é agradável a Deus, é a palavra que nos orienta a melhor forma de conduta para o povo de Deus na terra, para nós caminharmos nesta terra sem contaminar com as coisas do mundo, para caminharmos aqui sem misturar com as coisas daqui, para que nós possamos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Então medite na palavra. A palavra, toda palavra divinamente inspirada é proveitosa
para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para corrigir, para que eu e você, para que nós possamos estar servindo a Deus com um coração perfeito na sua presença. Como estamos diante do Senhor? Glória ao nome de Jesus. Então, meus amados, o Senhor Deus, Ele exige de nós uma vida de perfeição na sua presença. Precisamos estar melhorando a cada dia. Ontem servimos bem ao Senhor, hoje nós precisamos ser melhores do que ontem. Amanhã, com certeza, se o Senhor Jesus não vier arrebatar a igreja, nós precisamos amanhã servir a Deus melhor do que hoje, caminhando até encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Glória ao nome de Jesus. Anda na minha presença e ser perfeito, perfeito em santidade. Como está a nossa vida de santificação? Santo, separado, perfeito em santidade. Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer que nós tenhamos uma vida separada deste mundo. Nós não podemos, meus amados irmãos, andar de braços dados com o mundo, com o pecado, com aquilo que aborrecem os olhos de Deus. Estamos aqui, mas nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Glória ao nome de Jesus. E a palavra diz que o Senhor Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, para que nós tenhamos uma vida de santificação, uma vida pura na sua presença. Glória ao nome do Senhor. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, perfeito em santidade. Glória a Deus. Mas existem pessoas que querem viver na igreja, querem estar na igreja, estão na igreja, mas andando de braços dados com o mundo, com o pecado, com as práticas pecaminosas lá do mundo. Não tem uma separação, não tem uma diferença, mas, meus amados irmãos, a vontade de Deus, a vontade do Senhor é que nós sejamos de fato separados, para que nós tenhamos uma vida de santidade, para quando o Senhor Deus olhar para nós, Ele dizer: eu me agrado do meu servo, eu tenho agradado da minha serva, e Ele estender as suas mãos para nos abençoar. Aleluia. Aí nós temos aquela vida maravilhosa, abençoadas por Deus, porque uma vez que nós o agradamos, as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida. Ainda que o mundo esteja em crise, ainda que nós passamos por momentos de adversidades na nossa vida, mas se nós estivermos procurando fazer a vontade de Deus, viver uma vida de santidade irrepreensível na presença do Senhor, o Senhor Deus, Ele vai acrescentando na nossa vida aquilo que falta, Ele vai preenchendo na nossa vida aquilo que nós não conseguimos conseguir aqui, mas o Senhor vai abençoando, vai estendendo as mãos, vai entrando com providência, milagre vai acontecendo, e o povo de Deus vai marchando, vai caminhando, servindo a Ele, fazendo a sua vontade, e logo, logo, nós estaremos subindo para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Quem tem essa esperança? Glória ao nome de Jesus. Levíticos capítulo 20, versículo 26, diz assim: ser-me-eis santos, porque eu sou santo, e separei-vos dos povos,
para ser de santos, o Senhor nos separou. Estando nós ainda mortos em delitos e pecados, estando nós ainda escravizados por Satanás, nas garras de Satanás, o Senhor Deus envia o seu Filho, morreu numa morte de cruz, e olhou para nós, entre milhares e milhares de pessoas, o Senhor olhou para a sua vida, o Senhor te escolheu, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe para a sua presença, para que nós fôssemos santos, para que nós possamos adorar a Ele em espírito e em verdade, para que nós possamos fazer a sua vontade. Então, meus amados, o Senhor Deus nos separou do mundo, e um dos perigos hoje que ameaça a igreja de Cristo, é que o mundo está amando a igreja. E um outro perigo maior, é porque a igreja, ela está sentindo atração pelas coisas do mundo. Existem coisas que estão atraindo alguns irmãos. Algumas pessoas que servem a Deus estão sentindo atração pelas coisas do mundo. Meus amados, que o Senhor nos guarde. O Senhor nos escolheu para termos uma vida diferente, aleluia, para adorar a Ele. Glória ao nome do Senhor. Veja bem, ser-me-eis santos, porque eu sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Você é de Deus. Nós somos de Deus. Você sente Deus na sua vida? Quem sente a presença de Deus nesta noite vai dando glória, vai adorando a Ele, vai dizendo: Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico pelas bênçãos, pelas vitórias. Eu te glorifico porque o Senhor me alcançou lá no mundo. Eu estava perdido, escravizado, não tinha esperança, mas o Senhor olhou para mim com olhares de misericórdia, estendeu a sua mão e me trouxe para a sua presença. Isto é presente de Deus, meus amados. Deus te escolheu. E a palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas a palavra diz que Ele nos escolheu e Ele nos nomeou para que nós pudéssemos dar frutos e que o nosso fruto venha a permanecer. Nós não podemos, meus amados, sentir atração pelas coisas do mundo, até porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e a palavra de Deus, ela nos diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Glória ao nome de Jesus. Mas existe aqueles que estão sendo atraídos pelo mundo. A Bíblia diz que o mundo nos odeia. Palavras do Senhor Jesus. Mas como Satanás ele vem trabalhando de forma diferente, está colocando uma atração do mundo para tirar alguém da igreja. E alguém está cedendo. Alguém está cedendo ao pecado. Está cedendo às ofertas mundanas, está cedendo aos prazeres mundanos, mas a palavra está dizendo: olha, eu sou santo e eu vos escolhi, eu vos separei deste mundo para serdes santos, eu separei dentre os povos para serdes meus. Nós somos o povo de Deus na terra. Mas tem uma coisa: a nossa casa não é aqui, o nosso lar não é aqui, a nossa morada é os céus. Glória ao nome de Jesus. Anda na minha presença e ser perfeito. Foi a recomendação que Deus fez a Abraão.
E é a recomendação que o Senhor Deus está nos fazendo aqui nesta noite. Ele quer que a igreja seja perfeita, sirva a Ele com sinceridade, com coração puro, para que nós possamos, meus amados, muito em breve, ouvir o soar das trombetas e subir para o arrebatamento, para estarmos com o Senhor Jesus nos ares. Perfeitos em santidade. Abra sua Bíblia para a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, verso 1. Eu acredito que muitos irmãos conhecem de cor esse versículo, mas nós vamos ler a poderosa palavra de Deus nesta noite. Segunda carta, capítulo 7, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Deus requer isto de nós, meus amados. Deus quer que tenhamos uma vida diferente, uma vida separada. Nós temos a promessa da redenção, nós temos a promessa de vida eterna. E agora Paulo escreve: olha, já que vocês têm tais promessas, purifique de tudo, carne e espírito. Louvado seja o nome do Senhor, aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. É maravilhoso, meus amados. O Senhor quer que sejamos um povo diferente. Glória a Deus. E vamos nos esforçar, meus irmãos, para que nós possamos nos purificar de tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Devemos ter cuidado com as redes sociais. Estamos vivendo esses tempos difíceis, onde o avanço da tecnologia, onde muitas pessoas têm sido presas fáceis de Satanás através das redes sociais. Glória a Deus, mas que o Senhor nos guarde, que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. Virou moda. Mande uma foto aí. Pode mandar, manda uma foto de terno, bem vestidinho. Mande uma foto vestida, composta como uma serva de Deus. Estamos vivendo o tempo do nudes. Manda uma fotinha aí, bonitinha, né? Mas entristece o Espírito Santo de Deus, nos compromete a nossa vida espiritual. Aí quando o abençoado dobra o joelho para orar, a primeira coisa que Satanás coloca na cabeça é aquela imagem que ele mandou, ou aquilo que ele viu. Mas que o Senhor Jesus nos guarde, que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida, que nós possamos estar revestidos com as armas espirituais, capacete da salvação, aleluia, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Manda aí, manda. Bonitinho assim, só não pode ser essa cor que é feia, né? Manda a fotinha aí, irmão. Cuidado, meus amados irmãos. A palavra de Deus diz que nós temos as promessas de ser arrebatados, de estar com Ele na eternidade, mas devemos ter cuidado. A palavra está dizendo: olha, vocês precisam purificar de toda a imundície da carne e do espírito. Vamos ler Efésios capítulo 5. Anda na minha presença e ser perfeito. Primeiro tópico, perfeito em santidade. E aqui Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, primeiro a seguir,
Ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores de Deus. Às vezes é fácil imitar o irmão, que nós estamos com ele todos os dias. Você imitar o seu companheiro, a sua forma de vida, de conduta. Mas aqui Paulo está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É andar como ele andou, é procurar fazer o que Cristo fez na terra, é amar como ele, é perdoar como ele, é fazer a vontade do Pai como Cristo fez. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa vida de santificação, de santidade? E ele diz mais, verso 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício suave a Deus, em cheiro suave. E ele começa dizendo no versículo 3: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Glória, quem pode dar glória ao nome do Senhor Jesus? Ele vai dizendo: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro ou avarento, qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, que jeito nós temos que andar? Com base na palavra, olhando para as Escrituras. Paulo recomendou a Timóteo: olha, Timóteo, veja a maneira que você anda, você foi instruído desde a tua meninice, então permaneça naquilo que foi instruído, porque desde a tua infância você sabe as sagradas letras que te fará sábio para a salvação. Nós temos aprendido, meus amados irmãos, e nós não podemos sair daquilo que nós aprendemos. Glória ao nome de Jesus. Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, verso 1. Glória a Deus. Devemos ser perfeitos em santidade. Primeira carta, Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 a seguir diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. É isso que o Senhor quer de nós. E quando nós, irmãos, atentamos para a palavra de Deus, quando nós procuramos ser zelosos com a nossa forma de conduta, o Senhor se agrada de nós e Ele nos abençoa, Ele nos honra, Ele nos enche da sua graça, Ele nos enche do seu Espírito e Ele nos capacita para vencer esse mundo mau e tenebroso. Aleluia. Mas nós somos desafiados. Muitas vezes o mundo quer nos afrontar, nos afronta, nos desafia, mas o Senhor nosso Deus está conosco para nos dar vitória. Glória ao nome de Jesus. Anda na minha presença e ser perfeito. Lembra de Daniel capítulo 6? Chegou na Babilônia ainda jovem.
mais ou menos 16 anos de idade, viveu ali, e o rei Nabucodonosor, ele resolveu constituir 120 presidentes e colocar sobre ele 3 príncipes. Isso para que o rei não sofresse nenhum dano. E dentre os 3 príncipes estava Daniel, e o coração do rei, o seu propósito era colocar Daniel como líder. E aí veio a inveja, veio o ciúme, com as nossas palavras, alguém dizendo: esse aí não pode. Não pode ser ele. Mas procuraram uma falha em Daniel, não encontraram. Procuraram, buscaram alguma falha de forma de conduta de Daniel, não encontraram. Esse homem não erra. A forma de conduta de Daniel, esse homem tem um caráter. A vida de Daniel era um padrão, serve para ser o nosso exemplo. Poucos dias eu vi uma atitude de uma jovem. Ela fez algo que não é cabível uma jovem cristã fazer. Ela fez, postou nas redes sociais e diz assim: me espelhei no TikTok. Bonito. Vamos olhar para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O mundo jaz no maligno. Nós podemos fazer bom uso das redes sociais, não tem problema nenhum. Mas tomar como o espelho para praticar o que é errado, nós não podemos. É ruim, é feio. E o pior, não é agradável aos olhos de Deus. Mas nós louvamos a Deus pela vida da igreja, que procura servir a Deus com um coração puro e sincero, que procura viver uma vida de santificação. Então procuraram na vida de Daniel e não encontraram. E aqui, meus amados irmãos, olha o que diz a palavra. Então os príncipes, Daniel 6, verso 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Olha que situação. E o mundo, meus amados irmãos, está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para a forma que nós caminhamos pela rua da cidade, está olhando como nós negociamos, como nós compramos, como nós vendemos, como nós tratamos as pessoas. O mundo está olhando. Eles estavam olhando para Daniel. E eles chegaram à conclusão dizendo: olha, não vamos achar nenhuma ocasião ou culpa contra este Daniel. Ele é prudente, ele é fiel. E é isso, meus amados irmãos, que Deus quer de nós. E eles disseram assim, verso 5: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha onde eles foram. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem bíblica a respeito de Daniel. E então, com astúcias, eles foram até o rei, criaram uma lei para que o rei assinasse, para que no período de 30 dias nenhum homem fizesse algum pedido senão ao rei. E os que assim o fizessem deveriam ser lançados na fornalha de fogo, na cova dos leões. E a Bíblia diz aqui que quando Daniel, verso 10,
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava a Deus e dava graças diante do seu Deus, como também dantes costumava fazer. Ele não se sentiu ameaçado, ele não se intimidou com a escritura do rei, porque ele estava confiando em Deus. Ele sabia que a sua vida estava na presença do Senhor, tinha crédito com Deus, era fiel. E aconteceu, ele estava orando, glória a Deus, janelas abertas para as bandas de Jerusalém. 3 vezes ao dia ele buscava a presença de Deus. Aí eles foram lá e pegaram Daniel orando. Aí foram ao rei: olha, rei, Daniel, a quem tu está pensando constituir príncipe sobre nós, não obedeceu às tuas ordens, não obedeceu o teu decreto. Ele estava orando ao seu Deus. Aí o rei percebeu que ele tinha caído em uma cilada, uma armadilha, mas não podia fazer nada a favor de Daniel. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, que nosso Deus é justo. Glória a Deus. Daniel viveu uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta na presença do Senhor. Daniel era fiel diante daquelas acusações. O rei não teve alternativa, mandou que lançasse Daniel na cova, mas a Bíblia diz que quando ele foi lançado na cova, Deus fechou a boca dos leões, e o Senhor estava com ele na cova, e ele passou ali a noite, aleluia, e pela manhã, o rei vai até a cova, e com a voz trêmula, pensando que Daniel estava morto, ele disse: Daniel, porventura, o teu Deus, a quem tu serves, pode te livrar das bocas dos leões? E o rei, surpreendido com a voz de Daniel, ele disse: vive eternamente, ó rei. Aleluia, que coisa maravilhosa. O Senhor Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque nenhum delito cometi contra ele, e também contra ti não pequei. Veja o valor de ter uma vida na presença de Deus. Deus proporciona livramentos. O valor de uma vida santificada, anda na minha presença e ser perfeito, perfeito em santidade. E aí o Senhor, o rei, o poderoso, manda Daniel sair da cova, tiraram Daniel na cova e lançaram lá os seus acusadores. Antes que eles caíssem na cova, os leões já tinham destruído, devorado. Deus é fiel. Vale a pena, meus amados irmãos, nós sermos fiéis ao Senhor. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, perfeito em amor. Por aí, alguém até se estranha quando se fala no amor, mas o Senhor Deus, Ele requer de nós. Os Salmos de número 89, verso 14, diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. A base do trono de Deus são justiça e juízo, e o amor, a misericórdia vai adiante do seu rosto. E o Senhor Deus requer que nós amemos, requer que este amor esteja derramado em nossos corações. Assim como Ele nos amou, nós devemos também amar o nosso próximo. E a Bíblia vai além, ele diz que quando depender de nós, nós temos que ter paz com todos os homens, até mesmo com os nossos inimigos. Aí nós perguntamos: como está a nossa vida com Deus?
como está o nosso nível de amor de uns para com os outros. Podemos dizer que o textuário da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe que existe pessoas que não podem orar a oração do Pai Nosso? Não pode. Começa bem: Pai Nosso que está nos céus, coisa maravilhosa. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí chega: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Existem pessoas que não perdoam. Existem pessoas que têm o coração endurecido. E a palavra diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Oh, está sentindo a presença dele aí nesta noite? O Senhor está na casa, o Senhor está presente aqui. Aleluia. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas de tudo se esvaziou, se aniquilou, tomando a serva de homem, na forma de homem, ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele nos perdoou, morreu para nos trazer o perdão, e às vezes nós, meus amados irmãos, endurecemos o nosso coração. Aleluia. Mas a palavra está dizendo: Abraão, ser perfeito, perfeito em amor. Glória a Deus. Salmos 36, verso 5, diz assim: o teu amor, Senhor, chegue até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. O amor de Deus, ele é largo, de uma extremidade a outra extremidade da terra. O amor de Deus, ele é fundo, ele alcança dos céus as profundezas da terra. E como está o nosso amor? O nosso. E a palavra de Deus está nos recomendando aqui que nós precisamos ser perfeitos em amor. Glória a Deus. 1 Pedro 4:8, se alguém quiser ler ou anotar, diz assim: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Você entendeu? Pedro dizendo: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros. Coisa maravilhosa, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E a recomendação de Deus para nós é que sejamos perfeitos em santidade, perfeitos no amor. Provérbios 16, o verso 6 diz assim: com amor se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Glória a Deus. Duas coisas que precisam andar juntos: o amor e o temor. Porque se nós tivermos o amor, mas se nós não tivermos o temor de Deus, nós vamos fracassar, nós vamos cair no pecado. É igual uma igreja que ora. A igreja que ora, mas se ela não vigiar, ela vai perder a guerra orando. Mas, meus amados irmãos, o Senhor nos levantou para nós vencermos esta guerra. O Senhor nos levantou para nós vencermos esta peleja. Glória a Deus.
Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Veja, meus amados irmãos, como Deus é lindo e maravilhoso. Depois dessa recomendação, ele diz para Abraão: eu vou colocar o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, quando nós procuramos servir a vontade fazer a vontade do Senhor e servir ao Senhor com um coração puro, as promessas de Deus que estão registradas neste livro, elas vão se cumprindo na nossa vida. Glória ao nome de Jesus. E a recomendação de Deus aqui para o seu servo é que ele andasse em santidade, mas que ele andasse também em amor, para que as suas promessas viessem cumprir na sua vida. Glória a Deus. Romanos 12, o versículo 9, diz a palavra que o amor não seja fingido, e nós devemos aborrecer o mal e nos apegar ao bem. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero que os irmãos acompanhem a leitura. Primeira carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 12 a seguir. O apóstolo Paulo nos traz recomendações importantes aqui. Veja bem, Colossenses 3, verso 12 a seguir, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Que maravilha. Segundo tópico aqui, meus amados, está falando sobre o amor. Perfeitos em santidade, mas perfeito também em amor. Glória a Deus. Terceiro, diz assim: perfeitos na fé. O que é fé? Carta aos Hebreus, capítulo 11, alguém quer acompanhar? Os Hebreus capítulo 11, nós vamos ler a poderosa palavra de Deus. O escritor diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Perfeitos na fé. Mas eu não estou vendo, mas creia. Como eu posso crer naquilo que eu não vejo? Se você estivesse vendo, não era fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu não vejo, mas eu creio. Vai acontecer. Deus vai fazer. Perfeitos na fé. E a Bíblia diz aqui, o verso 2, que por ela os antigos alcançaram testemunhos, porque eles creram, eles acreditaram. A Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí Deus diz assim: olha, eu vou te abençoar, eu estou te abrindo uma grande porta. E alguém diz: mas eu não estou vendo, Senhor, eu preciso ver essa porta. Irmão, creia, tome posse da sua vitória, tome posse da sua bênção.
Conta a história daquela irmã que recebeu uma mensagem profética que Deus ia dar um carro para ela. E ela simulava na sua casa, ela lavando o carro. O que você está fazendo? Estou lavando o meu carro. Mas cadê o carro? Deus vai me dar. Isso é fé. Até brinquei com a irmã Antônia lá em Mineiros. O irmão Joselito deu um carro para a irmã Antônia. Falei, irmã Antônia, eu vou te dar um carro. E ficou aquela promessa, mas ele estava aguardando ser contemplado no consórcio que estava já findando. E a irmã Antônia aguardando o carro. Falei, irmã, começa a lavar o seu carro. Brincando com ela, né? Começa a lavar o seu carro, irmão. O seu carro vai chegar. Parece que ela não acreditava. Nunca tinha andado nem de bicicleta. Aí ela já foi lá, já tirou a carteira, habilitação de carro e moto. E o carro veio. O carro chegou, porque aquele que promete, ele é fiel. Isso é fé, acreditar, meus amados, naquilo que nós não estamos vendo. Eu vou te abençoar. Deus faz a promessa. Na hora nós emocionamos, aceitamos. Mas quando vem a adversidade, vem a prova, nós começamos isso não vai acontecer não. Eu acho que o pregador estava empolgado. Não, irmãos, está na direção de Deus. Você precisa acreditar, confiar que vai acontecer. Por isso que os discípulos oraram dizendo, Senhor, acrescenta a nossa fé. Se você não tem fé, peça a Deus. Senhor, aumente a minha fé, porque eu quero acreditar e receber as tuas promessas. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Perfeitos na fé. E a palavra de Deus nos diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o verso 7, que nós andamos pela fé e não por vista. Deus diz, olha, vai, que eu vou te abençoar. E nós precisamos ir, que a bênção de Deus é certa na nossa vida. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Poderia ter perguntado, Senhor, mas aonde é mesmo? Para onde que o Senhor vai me mandar? Não, ele não questionou com Deus. Abraão, quando ouviu Deus falando, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele levantou de madrugada, arrumou as suas coisas, pegou a sua família e ele saiu e ele foi. E a bênção de Deus foi grande na sua vida. Então acredite, irmão. Acredite, Deus fará na sua vida. Lá em São Paulo, uma irmã morava próximo a uma avenida muito movimentada, só que ela morava num casebre, papelão, latas, era o seu telhado, pedaço de madeiras, só que ela era crente. Estava na igreja, orando ao Senhor, e Deus prometeu a ela, vou te dar uma casa. Da onde? Vivia catando latinha na rua, para vender, catando papelão. Morava naquele local lá, até que a prefeitura chegasse lá e disse, desocupa aí que a gente vai precisar. Mas um dia ela estava para a rua, catando as suas latinhas, e passou um caminhão carregado de alguma coisa lá, e aquilo escapou do caminhão, foi no casebre da irmã, derrubou tudo para o chão. Quando ela chegou, tudo estava para o chão. Aí ela recorreu à assistência social. O que aconteceu? Ela ganhou uma casa em um dos condomínios que o estado de São Paulo estava fazendo. O que mais aconteceu? Ela ganhou a sua casa mobiliada para a glória de Deus. Quem desce para Santos pela Anchieta, ou quem sobe, bem numa curva tem um espaço assim, onde uma irmã construiu a sua casa, e era crente, muitos irmãos iam ali, gostavam de subir ali, para orar, para buscar a presença de Deus. Aí um dia ela orou a Deus e disse, Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, e meus irmãos vêm aqui, para adorar, para te adorar, para cultuar comigo, e eu não tenho aqui uma cadeira, um banco para sentar.
Eu não tenho uma geladeira para dar uma água gelada. Ela tinha energia na sua casa, mas ela não tinha nada. E ela orou a Deus: Senhor, como eu gostaria de ter aqui cadeiras para os teus servos sentarem, ter uma geladeira, uma aguinha gelada. E foi falando para Deus o que ela queria. Quem desce para Santos, quem desce a serra, conhece. Quem está aqui, vê a outra via lá embaixo que está subindo. Você vê a cidade lá embaixo, vê o mar. E ela estava um dia para o lado de fora do seu casebre lá, olhando para a rodovia, para a pista que subia. E ela viu o que vinha subindo, o caminhão das Casas Bahia. Aquele caminhão vem subindo, vem subindo, vem subindo. E de repente parou do lado do seu barraco. E perguntou: assim que mora a dona fulana de tal? Ela disse: é, nós viemos trazer os móveis. Mas eu não comprei móveis. Mandaram entregar aqui nesse endereço. Quem mandou? Não sei, eu só faço as entregas. Mas é a senhora fulana de tal? Sou eu, mas eu não comprei, mas alguém mandou trazer. Aleluia. Ela pediu a Deus, confiou, e o Senhor mandou. Isto é fé. E a palavra está dizendo: olha, ser perfeito na fé. E aí desceu o fogão, desceu geladeira, desceu mesa, cadeira, desceu sofá. E a casinha da irmã foi toda mobiliada para a glória de Deus. E ela se encheu de gozo e de alegria, porque o Senhor Deus respondeu às suas orações. Meus amados irmãos, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena servir ao Senhor com sinceridade de coração, andar na presença do Senhor, procurando servir a Deus melhor a cada dia. Por isso Deus diz: ser perfeito em santificação, ser perfeito no amor, ser perfeito na fé, ser perfeito na adoração, ser perfeito no temor. Louvado seja o nome de Jesus. Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Deus tem uma vitória para a sua vida. Deus tem promessa de bênção para a tua vida. Vamos servir melhor ao Senhor a cada dia, para que a bênção de Deus se completa a cada dia no nosso viver. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Pastor César, com término.